Olá, olá, boa noite, boa noite. Vamos para nossa live do dia de hoje, de quinta-feira. Olá, Cíntia, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live aqui falando sobre... Hoje vamos falar sobre como controlar a genética. Então, a alimentação não é só o se alimentar, mas adicionar nutrientes e vitaminas, fitoterápicos e algumas as coisas que a gente pode adicionar ali na alimentação que vai sim ajustar e modular essa parte da nossa genética. Então, quando eu descobri isso, por quê? Porque quando a gente olha a parte dos alimentos funcionais, vamos supor, o cacau, a aveia, os alimentos funcionais que estão ali, todos eles podem ser bons, não é? Mas nem todo mundo fica bem com eles. Olá, Larissa, tudo bem? Nem todo mundo fica bem com esse tipo de alimento. Por quê? Porque temos características individuais. Então, quando a gente começa a olhar para a parte da genética, a gente começa a ver que aquela alimentação funcional talvez não faça tão sentido assim para um X grupo de pessoas. Então, agora vamos entrar na parte da genética, depois de eu ter explicado isso, né? Por isso que é interessante a gente entender a parte da alimentação funcional com a parte da genética. Vocês não precisam entender tudo minucioso, mas entender de forma prática e objetiva para adicionar no dia a dia de vocês. E esse é o meu intuito, estar aqui passando essas informações científicas, né? Sendo refinadas de forma objetiva e prática para vocês adicionarem no dia a dia de vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, para a gente entender como controlar a nossa genética, entender aí como funciona a nossa genética, é saber o que é o DNA. Eu vou só pincelar aqui rapidamente que o DNA nada mais falando de forma resumida, como se fosse um código de barras. É o nosso código genético. Um código de barras ali que a gente recebeu uma parte da nossa mãe e um código de barras que a gente recebeu da parte do nosso pai. Então, a gente recebeu um código da mãe, um código do pai, e colocamos ali como se fosse dois códigos, um do lado do outro. Isso é a parte ali do nosso DNA sendo desenhado. E dentro do nosso DNA, a gente tem ali genes. E esses genes que vão estar ali, os comandos. Tudo que a gente precisa ali para produzir, vamos supor, para produzir enzimas, para produzir substâncias importantes para o nosso corpo. Peguei aqui esse controle só para dar esse exemplo. Vamos supor, um exemplo aqui meio brusco, mas é para você entender. Vamos supor que esse controle, esse comando, seja o DNA. E o gene é justamente os botões, onde vão estar os comandos. Então, é aqui que é onde vai sair, onde vai ter as informações. Então, se eu quero produzir tal proteína, uma enzima, então está nesse gene a produção dessa enzima. Então, o DNA é toda a parte completa e os genes são as partes específicas para produzir alguma substância, aí para o nosso corpo. Então, falando o que é DNA, o que é DNA, o que é gene, o que seria então o polimorfismo? O polimorfismo, vou voltar aqui para o meu controle para dar um exemplo para vocês. Então, o polimorfismo seria uma alteração simples nesse gene. Que quando, vamos supor, se eu apertar um botão aqui nesse gene, estou aqui dando esse exemplo, ok? Se eu apertar esse botão aqui, ele vai produzir a letra E, vai fazer a letra E. Mas se ele tiver um polimorfismo, ele pode produzir essa letra E com acento. Uma letra E com tio. Então, quer dizer, ele vai produzir uma enzima, vai produzir uma proteína igual, mas com alguma diferença. E essa diferença pode trazer talvez alguma deficiência, alguma alteração ali no seu metabolismo. Vou dar um exemplo de uma enzima. Uma enzima digestiva. Então, você produz uma enzima digestiva que consegue degradar muito bem os alimentos. Ou então, se você tiver um polimorfismo ali naquele gene, você pode produzir uma enzima, mas que não degrada muito bem. Talvez ela degrade só 80%, 50%. Então, você não tem uma boa digestão por conta disso. Então, agora vocês já entenderam o que é DNA, o que é gene e o que é polimorfismo. Então, cada pessoa pode ter um polimorfismo aí que recebe da mãe, do pai. Às vezes só recebe da mãe, às vezes recebe da mãe e do pai. E aí, quando a gente recebe só de um lado, a gente chama que isso é um polimorfismo em heterozigose. Quando a gente recebe dos dois lados, a gente chama que isso
um polimorfismo por homozigose. E quando a gente tem esse polimorfismo pelos dois lados, você lembra que eu falei que a gente recebe códigos da nossa mãe e códigos do nosso pai? Se a gente tem esse polimorfismo dos dois lados, a gente tem uma tendência de ter um impacto maior em alguns genes. Só que eu vou falar aqui de um gene que é muito estudado, que é o FTO, que ele tá ligado com a obesidade, com sobrepeso, com a metabolização ali de glicose. Normalmente quem tem alteração no FTO são pessoas que têm mais dificuldade de emagrecer, que têm uma facilidade maior de acúmulo de gordura, tem esse metabolismo da glicose aí mais lento, mais para realmente estocar gordura. Então, esse polimorfismo do FTO, mesmo a gente recebendo ele de heterozigose só de um lado, ele sempre tem uma tendência muito forte de trazer um impacto grande para a pessoa que tem esse tipo de gene. Imagina quando a pessoa recebe em homozigose, tanto do pai quanto da mãe. Então, como a gente pode modular esse tipo de gene, esse tipo de polimorfismo, não é? Esse polimorfismo, a partir de 2003, que foi quando foi descoberta essa parte, teve a leitura do genoma humano, né? A partir de 2003 começou esse estudo aí completo da parte dos genes. E a partir daí a gente começou a observar que alguns polimorfismos aconteceram no ser humano, né? Foram acontecendo no ser humano pela evolução. E o FTO é um desses. E aí, como eu vou identificar os meus polimorfismos? Como é que eu vou saber se eu tenho alguma alteração no gene e como eu posso controlar, né? Porque pra gente controlar, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber de onde estão esses polimorfismos. O ideal é fazer um teste genético, mas a gente consegue observar também por sinais e sintomas. Então, como eu dei o exemplo do FTO, pessoas que têm dificuldade de emagrecer, que tem ali uma facilidade mesmo, às vezes você vê na família toda uma pessoa que tem um excesso de peso, provavelmente ela já tem esse tipo de polimorfismo, mas tem outros aí, tem da interleucina 6, são pessoas que têm muita inflamação, muitas das vezes tem rinite, sinusite, alteração na parte da queixas intestinais, por conta de ter uma produção de proteínas inflamatórias mais exacerbada. Então, é sempre observar os sinais e sintomas. Normalmente, os pacientes que estão comigo em acompanhamento nutricional, quando eles continuam comigo no acompanhamento nutricional, tem um momento que a gente faz esse rastreio para observar quais as tendências da pessoa ter um tipo de polimorfismo e a gente começa a trabalhar de forma focada. Então, é interessante sim você estar junto com um profissional que consiga entender e compreender essas características individuais de cada pessoa. Então, a genética, ela vai sim trazer um impacto para a vida da pessoa, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas é o estilo de vida que modula essa genética. Então, você pode ter uma alteração no gene para uma tendência para ter diabetes, vamos supor. Mas é o seu estilo de vida que vai ativar esse gene. Ele pode, às vezes, estar adormecido ali pelo resto da vida e você passa toda a sua vida sem ativar esse gene, por conta do seu estilo de vida. Então, o que é o maior peso se a gente for parar para pensar? Será que é a genética ou o estilo de vida? Sempre vai ser o estilo de vida. Então, por isso que a gente sempre fala muito sobre ter um estilo de vida saudável. E muitas das vezes as pessoas falam, mas eu tenho a genética para isso, eu tenho a genética para aquilo. E às vezes a gente se deleita, coloca toda a responsabilidade sobre a genética. Mas a gente pode sim modular e ajustar através do nosso estilo de vida. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um polimorfismo na parte do FTO e nem por isso eu me deixo ali exagerar por esse tipo de genética aí também. É realmente modular e segurar. Quer dizer que você consegue ficar 100% seguro que aquele gene ele não vai ser ativo? Não, mas você reduz a possibilidade dele ser ativo através do seu estilo de vida. Então agora, como a gente vai modular isso tudo aí com o nosso estilo de vida? Uma das vias mais importantes para a ativação desses genes, a gente chama da reação de metilação. É a via de metilação.
Isso vai acontecendo ali, é como se fosse um ciclo que acontece no nosso corpo, no nosso metabolismo. E isso vai ativando, eu falo assim ativando porque na ciência a gente fala para expressar os genes. Então é como se estivesse ativando os genes ou desativando esse gene, através dessa reação de metilação. E essa reação de metilação nada mais é do que um grupo metil, que ele precisa ir lá. Vamos supor, vou pegar aqui o meu DNA de novo para mostrar para vocês. E aqui estão os genes. Então, o grupo metil, ele vai lá no seu DNA e é através desse grupo metil que ele vai ativar ou desativar aquele gene. É através desse grupo metil. Só que ele só consegue ir lá para fazer essa modulação através de transportadores que vai estar junto com ele ali, auxiliando essa ação dele. E sabe o que são esses transportadores? A gente chama de doadores de grupo metil, esses transportadores ali que podem ativar e desligar. Eles nada mais é do que vitaminas, minerais, nutrientes. Tem alguns fitoterápicos também que ajudam. Então, a maioria desses doadores vem da alimentação. Por isso que a gente fala que a gente consegue sim fazer uma modulação genética. Não quer dizer que a gente vai alterar o gene. Não é alteração do gene, é modulação. Modulação genética através da alimentação. Porque são os nutrientes, são as vitaminas, são os fitoquímicos que vêm da alimentação que vai estar atuando ali na ativação desses genes, na ativação e desativação. E quais são os principais? As principais vitaminas são do complexo B. Vitamina B9, vitamina B12, AB6, o magnésio, zinco, metionina, colina, selênio, magnésio. Agora, imagina uma pessoa que tem deficiência desses tipos de minerais e nutrientes e vitaminas aqui. Não vamos ter aí essa via funcionando 100%. Então, quando não temos essa via, essa parte da metilação funcionando 100%, quando ela não está funcionando de forma equilibrada, é daí que a gente começa a aumentar a possibilidade da expressão de genes que a gente não quer. Então, era para ele estar desativado ali, mas como a gente está com falta de vitaminas, falta de transportadores ali para ajudar na parte do grupo metil, o que vai acontecer? Vai acontecer a ativação de alguns genes que a gente não quer. Por isso que o estilo de vida, a alimentação, ela é muito importante. Então, a gente já sabe que um dos nutrientes principais são do complexo B. E aí, quando você eu não sei se vocês já viram eu falando aqui, que eu costumo falar aqui muito sobre marcadores de inflamação também. E tem um marcador que a gente fala que é a homocisteína. Isso a gente avalia nas análises de sangue. Então, a homocisteína, quando a gente avalia ela e ela tá ali em 7, 9, acima de 9, a gente já começa a ver que tem alguma inflamação ali. E ela é um marcador de inflamação, principalmente para a parte cardiovascular. Então, quando os médicos eles suspeitam de alguma coisa da cardiovascular, eles observam essa parte da homocisteína. Mas a homocisteína nada mais é do que ela faz parte desse ciclo, dessa reação de metilação. Então, ela precisa ser transformada em metionina. Deixa eu só colocar aqui no ciclo para eu ir explicando para vocês direitinho. Mas é isso. Ela precisa, nesse ciclo, ser transformada em metionina para entrar nesse ciclo, para ela ser reciclada. E aí, continuar nessa parte da metilação, no nosso genes, e aí funcionando de forma adequada. Só que quando a gente tem falha na vitamina B12, na vitamina B9, na vitamina B6, quando a gente começa a ter falha nessas vitaminas, esse ciclo não acontece de forma correta e começa a ter o resto da homocisteína, ela fica parada ali. Ela era para ser transformada em metionina e continuar o ciclo ali para parte do nosso dessa reação de metilação, mas como tem falha no meio do caminho ali, com a falta da B12, com a falta da B6, com a falta de magnésio, com a falta de vários nutrientes ali, essa homocisteína ela fica em resíduo. Ela fica sobrando ali no corpo. E isso vai gerar inflamação. Isso é um marcador de inflamação. E isso pode ocasionar aquilo que a gente comentou ainda agora, a expressão de genes que a gente não quer. Porque
não está acontecendo essa reação de metilação de forma correta. Então, você pode me perguntar, tá bem, Evelyn, eu entendi agora que a parte para os meus genes estarem funcionando ali de forma correta, essa modulação ali está de forma correta, de forma equilibrada, não sendo ativado os genes que eu não quero, eu preciso dessa via de metilação funcionando bem. Ok. Mas como é que eu vou saber que essa via está funcionando bem? Ou como é que eu vou entender isso ou não? Então a gente tem essa análise que eu falei para vocês da homocisteína, não é? Que ela é muito importante. Mas a gente também vai sentir os sintomas. Normalmente sintoma de fadiga, de cansaço, porque essa falta de B12, de B6, ela também está correlacionada com várias partes no nosso organismo aí para a parte da energia, de fadiga, de cansaço, de memória, dores de cabeça. Então a gente começa a sentir vários sintomas aí que nos mostram que a gente tem a alteração aí nessa reação de metilação. Mas um dos melhores é observar sempre a análise da homocisteína. E aí, caso você não tenha essa análise de homocisteína, uma das coisas mais interessantes de observar aqui, provavelmente, principalmente mulheres que tiveram aí a gestação há pouco tempo, ou então está se preparando para engravidar, provavelmente você fez a análise da sua B12, da sua B9 para avaliar essa dosagem. Então, é observar se elas estão em níveis ideais. Se a sua B12 está acima de 600, está ali em 600, 900. Se a sua B9 está em 9, 10, ali de 10 a 20, mais ou menos. Então, observar se as suas vitaminas estão dentro dos parâmetros ideais. E se elas não tiverem, na hora de você suplementar, o ideal é você suplementar com a forma metilada dessas vitaminas, porque normalmente, principalmente para as grávidas, os médicos eles costumam dar o ácido fólico como suplementação. Só que o ácido fólico, ele nada mais é do que a forma da vitamina B9, não é? É a forma da vitamina B9 sintética. E ele não vai ter ali junto com ele o grupo metil. Só que a gente precisa, o nosso corpo ali naquela reação de metilação, precisa dessa B9 com esse grupo metil. Se a gente toma o ácido fólico sem esse grupo, a gente vai roubar esse metil dessa via da metilação. Então, a gente precisa muito dessa metilação para essa via ali da parte da genética, né, da parte dos genes. E a gente ainda está roubando por conta desse ácido fólico que a gente está suplementando. Então, não é interessante a gente ficar suplementando com ácido fólico, porque isso vai forçar ainda mais o nosso organismo a atrapalhar essa reação de metilação aí na parte da nossa genética. E já está descrito na literatura coisas, adversidades que podem acontecer aí na saúde de muitas mulheres, principalmente daquelas que têm que têm alteração genética no gene MTHFR. E como é que eu vou saber se eu tenho essa alteração nesse gene ou não? Então, a gente vai sentir... Normalmente, mulheres que têm... mulheres, homens, né? Que têm alteração nesse gene do MTHFR são pessoas que têm alteração na parte das vitaminas do B12. E essa metilação não acontece de forma correta. Por via das dúvidas, sempre suplemente com a forma metilada da vitamina B12. Então, na hora da B9. Então, na hora de suplementar com o ácido fólico, não adicionar ácido fólico, mas o metilfolato. Na hora de suplementar a vitamina B12, não adiciona em forma sintética, em cianocobalamina, mas adicione em metilcobalamina. Na hora de adicionar a vitamina B6, que isso daí tudo é interessante vocês observarem, porque são as vitaminas que estão ali dentro dessas vias. Na hora de adicionar a vitamina B6, adiciona na forma piridoxal 5-fosfato. Então, essas formas, elas são muito importantes. Por isso que às vezes a gente vê aí no mercado, nessa parte de suplementação, suplementos da vitamina do complexo B com X valor, ali 10 euros, não é? E outra com um valor muito elevado. E a gente fica, ué, por que isso? A quantidade dessa é muito elevada e a quantidade de vitaminas aqui é muito maior. E o preço é muito baixo, então eu prefiro levar essa aqui que a quantidade é maior. Mas a gente não observa a fórmula. A fórmula ela é muito mais importante, porque é ela que vai
ser utilizada, melhor utilizada pelo nosso corpo. Tem algumas fórmulas que vão, na verdade, atrapalhar a função do nosso corpo, ali, a função do nosso metabolismo. Então, observem sempre essas fórmulas aí quando vocês forem suplementar as vitaminas do complexo B. E o nosso corpo, ele tem sim a capacidade de pegar esse ácido fólico, né, essa vitamina B9, e transformar ela em forma ativa. Só que ele só consegue em pequenas quantidades, em 200, 300 microgramas. Mas aí imagina você suplementar com 1 miligrama, 5 miligramas, que normalmente é a quantidade que recomendam, né? Quando a gente precisa adicionar esse tipo de vitamina, é adicionar 5 miligramas, 1 miligrama ali quando tem alguma deficiência de ácido fólico. Só que o nosso corpo não consegue ativar de forma total aí esse ácido fólico, né? Então, sempre estejam atentos nessa parte. Agora, o que pode atrapalhar essa via da metilação aí, que a gente já viu que a via da metilação ela é muito importante para ativar ou desativar alguns genes. Então, o que pode alterar? Pessoas que têm alteração no gene do MTHFR, que a gente já comentou que essas pessoas precisam suplementar com a vitamina B12, B9 e B6, mas em boas fórmulas, não é? Mas existem outras coisas também que atrapalham, como, por exemplo, bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela vai atrapalhar essa via porque ela altera 3 partes dessa via aí de metilação. E aí, se você sente que tá numa fase inflamada mesmo, você tem muitos sintomas, a gente até pede para evitar ao máximo, pelo menos uns 2 meses ali, adicionando uma rotina anti-inflamatória e evitar durante esses 2 meses, mais ou menos, essa bebida alcoólica. Porque às vezes você faz tudo direitinho, mas final de semana eu tomo aquela minha cervejinha, final de semana eu tomo um vinho, final de semana eu tomo uma caipirinha. Então, isso pode sim atrapalhar, nem que seja uma coisinha mínima, mas a gente já sabe que o álcool ele vai atrapalhar em 3 partes, em 3 vias dentro dessa reação de metilação aí. Outra coisa que atrapalha também essa metilação é o sono inadequado. Então, não está dentro do seu ciclo circadiano, atrapalhar ali o seu ciclo circadiano, atrapalha também essa parte da metilação. Alimentos ultraprocessados, com adição de toxinas, aditivos químicos, agrotóxicos. Por isso que a gente fala muito sobre uma alimentação limpa. Tentar ao máximo reduzir essa quantidade de aditivos químicos. Porque muitos aditivos químicos, claro que tem algumas coisas que a gente não pode, a gente não consegue, né, evitar. Vamos supor, igual agrotóxicos. Às vezes a gente não tem como ficar comprando sempre alimentos biológicos, não é? Sem agrotóxicos, mas a gente tenta no máximo reduzir outras questões como os aditivos químicos. Então eu vou evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados que tem ali edulcorantes, que tem acetofame, que tem sucralose, que tem um monte de aditivos químicos ali. A maioria dos aditivos químicos, eles atuam no nosso metabolismo como um disruptor endócrino. Desculpa, engasguei aqui com essa palavra. Mas eles atuam normalmente como um disruptor endócrino, que nada mais é do que uma molécula que vai atrapalhar ali a função dos nossos genes. Então, é por isso que a gente pede o máximo para evitar esse tipo de aditivos químicos. O uso de ácido fólico também atrapalha, pelaquela questão que a gente comentou aqui, que o ácido fólico ele vai roubar o grupo metil ali daquela reação de metilação. Então, vai atrapalhar a função dos seus genes ali na ativação ou desativação deles. O excesso de alimentos inflamatórios também vai atrapalhar demais por conta da parte da microbiota. Quando você tem uma microbiota alterada, essas bactérias ali que estão alteradas, o que elas fazem? Elas, ao utilizarem um alimento e substrato ali para elas produzem substâncias, toxinas, que atrapalham, sim, o nosso metabolismo. Por isso que uma pessoa que, às vezes, tem disbiose, alteração ali na parte intestinal, ela vai começar a sentir sintomas em outros lados do corpo. Às vezes, manchas na pele, coceira, às vezes, aquele fungo que tá lá na sua unha que não sai por nada. Por que será que tá ali? Isso já são questões sistêmicas, que muitas das vezes vêm da parte intestinal. Então, lá no intestino que precisa ser cuidado e precisa ser restaurado aí, essa disbiose precisa ser cuidada aí.
por conta, muitas das vezes, da resposta da microbiota. Pronto, mas eu acho que foi muita informação, não é? Falar sobre genética, eu tentei falar de forma mais objetiva possível, mas agora eu vou dar uma resumida para você colocar de forma prática aí no seu dia a dia. Porque você pode me perguntar, tá bem, Evelyn, eu entendi tudo isso, mas por onde eu vou começar então? Por onde eu vou começar para ajustar nessa parte da modulação genética? A primeira coisa que você vai ver que você vai começar a trabalhar é procurar a sua característica. Qual é a sua maior queixa? Qual é o seu ponto fraco? É na parte do digestivo? É na parte de dores de cabeça? É na parte da pele? Então, a primeira coisa que você vai procurar é aonde é o seu ponto fraco. Aonde vem a sua maior queixa. E se você não sabe da ligação, da onde, vamos supor, eu tenho uma dor de cabeça terrível, mas eu não sei de onde vem isso. Eu vou te dar uma dica do que você pode cuidar desde já, se você não sabe de onde é. Você tem que cuidar muito bem do seu digestivo e do seu fígado. Pode ser em outro lado, mas normalmente, na minha prática clínica, e eu vejo muitas pessoas e muitos profissionais também falando, e nos estudos e em artigos científicos, normalmente a maioria dos sintomas, eles vêm da parte base. Tanto quando a gente vai cuidar da parte da dieta e do estilo de vida, a parte base que a gente trabalha é o sistema digestivo e o sistema hepático, a parte do fígado. Então, o sistema e a parte da detoxificação. Então, a gente cuida muito nessa parte do digestivo. E aí, eu vou falar aqui do digestivo. Pode ser, o que você pode sentir numa parte do digestivo? Constipação. Ou então, outro tipo de sintoma. Na parte de compulsão alimentar, retenção de líquido, a circulação alterada ali com aparecimento de vasinhos. Será que o seu ponto fraco é autoimune? Que foi desenvolvida, ou então na sua família você percebe que você tá com um pezinho ali para desenvolver uma autoimune. Então é perceber esse seu ponto fraco e começar a trabalhar daí. E o que pode te ajudar nessa parte da metilação, desse grupo de metilação, é adicionar as folhas verdes escuras, porque ela tem substâncias que auxiliam ali, tanto na parte da detoxificação, na parte hepática ali no seu fígado, quanto alguns nutrientes que ajudam ali na metilação. A colina, que tá ali no ovo, na gema do ovo, então vai te ajudar bastante. Adicionar fibras para auxiliar ali o seu intestino, como o psyllium, goma cássia, adicionar o abacate. Então, eu falo aqui de modo geral, porque isso vai auxiliar a saúde intestinal e a saúde hepática. Mas vai dependendo de cada pessoa. Se você sentir que tem muitas queixas, a gente precisa observar aí num acompanhamento realmente para ver e investigar aí a raiz desse problema, não é? Mas a gente tem mais coisas aí na natureza. Muitas das vezes a gente fica procurando medicamentos para amenizar as coisas. Só que na natureza a gente já tem tudo. Claro que a gente tem momentos que vamos precisar de medicamentos, né, para fazer algum tratamento, alguma coisa, mas na maioria das vezes a gente consegue modular a nossa saúde através de coisas naturais da natureza, que tem mesmo na natureza. Se a gente for parar para ver, na nossa evolução, o nosso corpo vem da natureza. Então, tudo que a gente precisa tá lá. Muitas das vezes os medicamentos e suplementos são retirados sim da natureza. Então, para estimular aí a digestão, o que a gente pode adicionar na parte para estimular a digestão? Um shot com limão. O limão ajuda ali nas enzimas digestivas, as enzimas digestivas a produzir essa enzima digestiva. O gengibre ajuda na mobilidade ali do seu intestino. Então, pessoas que têm constipação, que sente que não acontece essa mobilidade, um chá de gengibre vai auxiliar bastante. A hortelã ajuda também na parte intestinal. O alcaçuz, o cravo. O cravo, além da parte intestinal, ele é antifúngico, tem a função de eliminar, reduzir um pouco ali a carga das bactérias também. Erva cidreira. O chá de boldo ali, que nossa avó falava pra gente tomar, né, pra gente cuidar ali da parte do fígado, e realmente ele é bom para a saúde hepática. O chá de carqueja. Então a gente tem muita coisa boa na natureza que pode nos ajudar.
Então, para cuidar do... Outra coisa interessante, gente, é o coentro. O coentro, ele ajuda muito na parte da detoxificação. Então, você adicionar ele como tempero. Tem gente que tem algumas receitas até de chá, de batido com coentro nessa fase de detoxificação, caso a pessoa queira adicionar. O chá de dente de leão ajuda bastante também. O chá de hibisco, que é bem conhecido, para ajudar ali a detoxificação e a saúde do fígado. E uma das coisas primordiais para ajudar nessa saúde do fígado é não se expor a toxinas, se expor menos às toxinas. E a gente já comentou ali para reduzir pelo menos a parte dos aditivos químicos que estão ali nos alimentos, tipo aquele adoçantezinho, adicionar sucralose, químicos enrebuçados, né, que tem por ali, alguns tipos de panelas, vamos supor aquela panela Teflon que tá já soltando aquela coisa preta ali, não é? Então, isso é horrível, é muito ruim mesmo para o nosso metabolismo, atrapalha muito nessa parte genética, na metilação. Então, retirar mesmo esse tipo de panela, adicionar... o ideal é ter uma panela de cerâmica, não é? Só que ela não é muito acessível, mas aí tem a de aço inoxidável, que é melhorzinha também, dá pra gente adicionar aí no nosso dia a dia. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Pronto, eu falei aqui sobre a saúde hepática e a saúde digestiva. Outra coisa é a nossa saúde mental. Mas a saúde mental, ela é muito consequência do nosso estilo de vida, não é? Até porque pessoas que têm alterações ali no gene MTHFR vai ter uma alteração também na formação de neurotransmissores importantes ali para nossa vida, não é? E ali são pessoas que normalmente têm muito desânimo, depressão, procrastinação, oscilação de humor. E muitas das vezes a pessoa talvez não tenha esse polimorfismo aqui no MTHFR, mas ela pode estar tendo uma alteração lá naquela via da metilação. Pelo estilo de vida, não é? Pelas coisas que a gente falou ali, pela alteração do sono, adição de bebida alcoólica, adicionando toxinas e aditivos químicos no dia a dia, o estresse elevado, a adição de alimentos inflamatórios. Então, tudo isso pode alterar a sua via de metilação e alterar ali também a formação de neurotransmissores. E aí, se fosse para começar, um ponto primordial seria para cuidar do digestivo, cuidar da saúde hepática, e eu vou pedir para vocês, pelo menos uma vez no ano, observarem nas análises de sangue de vocês essas vitaminas. B12, B6, B9, magnésio, o mineral ali, né, magnésio. Observar também ferritina. Observar as vitaminas pelo menos uma vez ao ano, para vocês verem como é que estão. Porque não adianta nada a gente estar adicionando ali uma ashwagandha ou um chá, uma erva, alguma coisa para ajudar na saúde de vocês se a parte básica das vitaminas não estarem 100%, não estarem ok. Então, uma parte primordial para a gente sempre observar pelo menos uma vez no ano são as vitaminas. Pronto, gente, olha, espero que vocês tenham gostado desse assunto, não é? É muita coisa, muita informação. Por isso que eu gosto de fazer essa live toda semana, que a gente vai aprendendo um pouquinho mais a cada semana. Temos informações aí cada semana. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram falar? Algum sintoma, alguma dúvida de erva, de chá que a gente pode adicionar aqui? Alguma análise aí de vocês? Quem tem aí uma análise de vitamina B12, vitamina B9, que fez há pouco tempo? Pronto. Olha, então a gente se vê na próxima quinta-feira. Provavelmente a gente vai falar sobre jejum intermitente, que foi uma das mais votadas também. A primeira mais votada foi essa, sobre como controlar a parte genética, né? Como modular a parte genética aqui através da alimentação, através de nutrientes e vitaminas. Mas a segunda mais votada foi falar sobre jejum intermitente. Então, provavelmente na próxima semana... uma coisa que eu já ia esquecendo de falar com vocês. Gente, dia 8 de dezembro é o meu aniversário. Dia 8 de dezembro, agora em domingo, é o meu aniversário. E eu quero trazer um presente aqui para vocês. Por quê? No próximo ano, eu vou estar fazendo um acompanhamento nutricional que se chama Mapa da Saúde. Onde a gente vai estar juntos aí
Todo mês a gente vai estar juntos aqui trabalhando um tema específico. Em janeiro, logo de cara, a gente vai falar sobre a detoxificação. Então, a gente vai ter um protocolo de detoxificação logo em janeiro. Então, a gente vai começar 2025 já com o pé na parte da saúde. O meu intuito é trazer protagonismo para vocês. Então, tudo que você for fazer, você vai estar entendendo o porquê você está fazendo. E aí, em fevereiro, a gente vai estar trabalhando a parte da energia e vitalidade, para você ter mais energia e vitalidade aí no seu dia a dia. Depois vamos estar trabalhando a parte da saúde digestiva. Então, eu vou colocar tudo isso num pôster para vocês verem, para não ficar aqui tomando muito tempo de vocês. Mas cada mês a gente vai trabalhar uma coisa em específica nesse acompanhamento. E aí, agora no domingo, no dia do meu aniversário, eu vou liberar as inscrições para esse acompanhamento com preço promocional nesse dia, que vai ser o meu presente para vocês, tá bem? Olha, então eu vejo vocês na próxima quinta-feira, mas a gente sempre vai conversando por aqui, tá bem? Olha, beijão, uma boa noite pra vocês. Façam a higiene do sono agora, que já tá tarde, hein? Que já vai dar 9 horas. Beijos!